Meus caros, vivam! Cá estamos nesta bela manhã do dia 26 de março. Bom, o meu vídeo de ontem, infelizmente, foi cortado. Quer dizer, não foi exatamente cortado, mas tem pouca visibilidade, porque, eles não dizem porquê, mas eu sei, porque falei nas altercações psiquiátricas ou psicossomáticas, nem sei bem, várias vezes eles vão daí e cortam o vídeo logo. Bom, não faz mal. Este aqui era um vídeo anterior que tem a ver com a análise dos resultados da Madeira, algumas recomendações que eu faço aos meus companheiros de distrito e de outros distritos sobre a próxima campanha eleitoral também. E este Artolas, para não dizer este artista, diz que este cartaz do Chega, este último, que traz o Luís Montenegro ao lado do seu colega, como é que ele chamava? Engenheiro José Sócrates. Vem aquele cartaz a criar muita polémica aqui nas redes sociais e também nas TVs, não se fala de outra coisa, e diz aqui este comenteco do regime, diz ele que este cartaz do Chega é um ato de desespero político, diz o Artolas, que mostra como André Ventura está mesmo aflito neste momento. Bem, está tão aflito que as sondagens já nos dão mais de 20%. É um verdadeiro Artolas, um comenteco avançado pela extrema esquerda socialeira na Communist News Network, que é exatamente o que quer dizer CNN em português. E por falar em Artolas e na mesma TV, diz esta moça que espero que dentro do PSD percebam que o Chega não é um aliado que faça sentido ter. Vejam, o mesmo canal de televisão, dois comentecos, um deles até é pivô, todos a dizerem o pior possível do Chega. Chama-se isto realmente independência. Chama-se isto o sentido ético do jornaliquismo, para não chamar o jornalixo que há neste momento nestas duas TVs por cabo, Communist News Network e Sociedade Irmãos Costa, também conhecida por SIC. Pagam a esta tagarela para destilar ódio contra o Chega. E de cada vez que abre a boca, claro. Comenteca do mais fanático que há. Mas ainda bem, assim o Chega cresce ainda mais. E como já vimos, já vai nos 20%. Até a minha gata está ali a protestar contra estas comentecas avançadas da rede comunista CNN. No momento da colocação da estátua de Afonso Costa em Ceia, anteontem à noite, ontem foi inaugurado o Centro de Interpretação da Primeira República Afonso Costa, na escola primária que eu frequentei em Ceia desde 1967. Realmente eu vim para aqui em 67, eu nasci no distrito de Viseu, mas vim para Ceia com os meus pais, claro, com 6 anos de idade, 6, 7, e vim para esta escola, justamente a escola que foi adaptada, foi toda transformada e agora é um Centro de Interpretação da Primeira República de Afonso Costa, que está aqui atrás de mim, é este na estátua, não confundam, que nasceu, como sabem, em Ceia, um estadista que foi primeiro-ministro pelo menos 3 vezes, e um deles numa altura em que ocorreram as aparições de Fátima. Já falei sobre isso várias vezes. Em 13 de maio de 1917, justamente o primeiro-ministro era António Costa, que dizia que ia acabar com a religião em 15 anos. Não sei se isto tem alguma coisa a ver, mas presumo que tenha. Montenegro tem um compromisso inabalável de pôr o IP3 em formato de autoestrada. Ora, eu já ouvi isto pelo menos umas 10 vezes. Ele agora voltou ao ataque com esta, em Tondela, e esta é, porventura, a 10ª vez que se assinam contratos e promessas e protocolos neste sentido, no sentido de transformar a IP3 numa autoestrada, coisa que nunca se fez até hoje. Tudo o que se conseguiu foram obras de remendos intermináveis, algumas duraram mais de 2 anos, com a IP3 ainda mais obstruída por efeito das obras durante vários anos. Portanto, se já era má, ficou pior e, no fundo, ficou na mesma quando as obras acabaram. Este governo está em gestão. O que eu pergunto é isto: como pode um governo em gestão tomar decisões estruturantes como esta? Eu acho que não pode, mas ainda não ouvi ninguém falar nisto. Portanto, para mim, é mais folclore. Espero que esteja enganado, espero que as obras comecem, mas não me parece. E temos aqui um gráfico que nos diz que Portugal é o país da zona euro onde o salário mínimo está mais próximo do salário mediano. Sabem o que é que isto quer dizer, meus amigos? Como nós temos o salário mais baixo de toda a Europa, vejam, estamos aqui em Portugal.
760, estamos com 68%, não é? Salário mínimo nacional em percentagem do salário mediano. O salário mediano é aquele salário do valor central, onde há tantos para a esquerda como para a direita, não o médio. Médio é outra coisa. Médio é somar tudo e dividir pelo número de pessoas. Mediano é outra medida, tendência central na estatística básica, mas tem a ver com o valor médio em todo o conjunto de dados, o que está ao centro. Portanto, imaginem, se eu tiver um salário mediano, tenho tanta gente a ganhar menos do que eu, como tenho tanta gente a ganhar mais do que eu. Ora, se nós somos o país da zona euro onde o salário mínimo, portanto, que já de si é o mais baixo de toda a Europa, está mais próximo do salário mediano, isso quer dizer só uma coisa, quer dizer que somos os mais pobres da Europa. Justamente o que eu digo aqui. O que significa é simplesmente o seguinte: Portugal é oficialmente o país mais pobre de toda a União Europeia. Porque é o que tem o salário mínimo mais baixo de todos e depois o que tem o salário mediano, ou seja, o que está no valor central, mais próximo do salário mínimo. Ora, sendo este o mais baixo de toda a Europa, quer dizer que nós também temos o salário mediano mais baixo de toda a Europa e, consequentemente, nós somos o país mais pobre. Aqui explico eu, portanto, é o que tem o salário mínimo mais baixo, Portugal, e a maior quantidade de trabalhadores a usufruírem ordenados próximos do ordenado mínimo, que é o mais baixo. O resto é conversa para distrair e confundir quem lê. Podem consultar e veem aqui realmente que nós somos o país que tem o salário mediano mais próximo do salário mínimo, em que o salário mínimo é o mais baixo, outros mais baixos da Europa. Eu penso que até é mesmo o mais baixo. Aqui está a cerimónia de inauguração com a presença do Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, na inauguração, portanto, do Centro de Interpretação da Primeira República, Afonso Costa, que se realizou ontem mesmo, inauguração também da estátua que aqui está agora. Tenho aqui 2 pequenos vídeos e algumas fotografias em que, obviamente, eu também estou presente. Não podia deixar de ser, ainda por cima, na minha escola antiga. Ora, diz aqui o Jornaleco diz que o envelhecimento e queda da natalidade podem baixar em 0,6 pontos por ano crescimento do PIB até 2050. Portanto, pode baixar em 0,6 pontos por ano crescimento do PIB em até 2050. Pois eu acho isto inacreditável, porque acredito que não possa ser verdade, porque 2 milhões de imigrantes, é o que nos dizem nas televisões, pagam as reformas dos portugueses. Foi isso dito amplamente em todos os canais de televisão. É claro que ultimamente nunca mais abriram a boca sobre isso, porque era falso, completamente falso. Eu demonstrei isso na Assembleia da República, demonstrei isso nos meus vídeos. A verdade é que nunca mais ninguém veio com essa patranha para a frente, porque ela era completamente falsa. Não é? 1 milhão que não trabalham 1 milhão. Estão cá 2 milhões, mas não trabalham sequer 1 milhão. A ganharem um ordenado mínimo e abaixo de mínimo, não descontam nada para a Segurança Social. Absolutamente nada. 11 euros ou 12 euros. Não é esse desconto de 500 mil pessoas ou 600 mil pessoas que fazem com que as nossas reformas, as nossas pensões de reforma sirvam para alguma coisa. Claro que não contribuem rigorosamente nada. Já em termos de uso do nosso Serviço Nacional de Saúde, das nossas escolas, isso já é outro assunto. Isso aí contribuem bastante, mas para as nossas reformas não. Portanto, esta notícia do Jornal Eco só pode ser completamente bacoca, ou então tem que retirar tudo o que disseram antes, que afinal estávamos a ser sustentados pelos imigrantes. Dos dois, um. Só pode ficar um, porque eles são antagónicos. Aqui temos também o Jornal Económico que diz que o Fundão cria laboratório de videojogos para atrair empresas do setor, muito à frente, muito à frente. Aqui está um exemplo a seguir, não nos videojogos não, mas noutros assuntos, noutros âmbitos do negócio. Aqui está realmente Fundão muito à frente. Já está muito à frente há muitos anos. Já há muitos anos que não havia uma casa para alugar no Fundão. Há muitos anos, agora também não há em Ceia. Mas há milhares para vender. Para alugar é que não há nenhuma. Também diz o Jornal Económico que o Chega recusa retirar os cartazes após providência cautelar de Montenegro, que até agora deu sopa, o Tribunal deu-lhe sopa, não mandou retirar nada, quis ouvir André Ventura. Diz ele que este PSD e este Primeiro-Ministro têm sido um dos maiores símbolos, tal como José Sócrates também, da podridão do sistema e por isso nós não vamos retirar os nossos cartazes que evidenciam isso mesmo. Que o sistema está podre e está corrupto, foi o que afirmou André Ventura. E eu digo, quando o Luís Montenebroso
se queixa de aparecer ao lado de Sócrates, porque foi isto que ele se queixou. Não foi de ser chamado corrupto, foi de aparecer ao lado de José Sócrates. Agora já corrigiu a narrativa e já falou disso também da corrupção. Mas ao princípio ele só disse, como é que me põe ao lado de José Sócrates? Portanto, o que lhe fez impressão não foi dizerem que ele era corrupto, e também ninguém disse, só dissemos 50 anos de corrupção já chega. E ele ficou muito ofendido, foi por aparecer ao lado de José Sócrates, não foi por falar a palavra corrupção, isso não. Portanto, quando Luís Montenegro se queixa de aparecer ao lado de Sócrates, até pode ser processado por José Sócrates, que nunca foi julgado também, nem nunca foi condenado, pois se não foi julgado, é verdade ou mentira? Ele até pode ser processado por José Sócrates. Cá está a minha gata a dar-me razão. E por falar em gata, ela previu o que ia acontecer, que a seguir eu ia colocar aqui neste vídeo a imagem da Senhora dos Animais. Eleições na Madeira, PAN atribui perda de mandato à instabilidade política e voto útil. Não foi ao partido inútil que ela tem, não. Foi ao voto útil. Quer dizer, quando há voto útil, o PAN passa a ser inútil. E a minha gata percebeu isso à distância. Vejam bem como são estas coisas. Os animais têm realmente um sexto sentido. Já fostes, menina, já fostes. E estiveste tempo demais na Madeira. Agora a seguir é cá, está bem? Foi a última vez que ela tomou da palavra. Eu falei até para um colega meu de bancada e disse, isto é um momento histórico, é o último discurso do PAN no Parlamento Português. E foi, vão ver que foi. Empreiteiro falido construiu casa de Luís Montenegro em Espinho. Aqui está um problema grande, que eu penso que este problema é tão grande como os anteriores ou maior. Meses, diz o Jornal Económico, não é o CMTV. Meses antes de concluir a obra na casa de Espinho de Luís Montenegro, a empresa RMO declarou falência. E antes disso, tinha dado entrada com um processo especial de revitalização. Portanto, não há dúvida, a empresa estava falida. Portanto, está falida, está impedida de laborar. Pelo menos com aquele número de contribuinte e com aquele cai. Aquela empresa faliu, não pode laborar. Pode ser outra, mas aquela não. A verdade é que essa mesma empresa falida fez a casa de Luís Montenegro. É uma irregularidade, mais uma, a somar às trapalhadas que se passam em Espinho e que se passam no âmbito dos amigos e dos negócios de Luís Montenegro. Embora o povo não queira saber disso para nada, mas é mais uma para somar às desgraças que vêm daquele lado de lá. E aqui temos o grande Fernando Tavares Pereira, que pôs o Estado em tribunal, ou algumas câmaras municipais em tribunal, por causa das indemnizações devidas nos incêndios de 2017. É uma luta que este homem, como conhecem, um grande empresário a nível do interior do país, diz que o Tribunal de Coimbra marcou audiência prévia sobre indemnizações respeitantes aos incêndios de 2017, interpostas pelo grupo TAVFER, de que Fernando Tavares Pereira é justamente o proprietário. Câmaras municipais de Tábua e Oliveira do Hospital são visadas. Podem ler aqui o que está realmente a luta deste homem para conseguir as indemnizações devidas a quem ficou sem casas. Enquanto outros, notem, enquanto outros que nem sequer tinham casas, tinham barracos, acabaram por ver as suas casas reconstruídas. Isto é verdade e este homem está a provar isto e vai prová-lo em tribunal. O Chega ultrapassa os 20%, dizia o outro comenteco que André Ventura estava aflito, estava em pânico está ele ao ver estes números que são cada vez mais avassaladores. Vejam que a diferença é cada vez menor, estamos apenas a 8 décimas da AD nesta sondagem, se bem que eu digo-vos já que não acredito muito nesta sondagem, mas enfim, pronto, não vou sequer, porque também não tenho dados para poder contrapor. Eu, pessoalmente, não acredito nesta sondagem que dá a vitória a Pedro Nuno Maserati, não acredito. Para mim, a coisa vai ser resolvida entre o Chega e a AD, para mim, mas posso me enganar, também será a primeira vez, há uma primeira vez para tudo, não acredito minimamente que o Partido Socialista ganhe as próximas eleições, mas cá estaremos, é apenas uma ideia minha, não está fundamentada em nenhuma sondagem. Eu tinha vergonha de fazer sondagens com 400 pessoas, a fazer 2 telefonemas para Braga, outros 2 para Porto Alegre e 4 para a Guarda. Eu tinha vergonha de fazer sondagens dessas, mas eles fazem, eles é que sabem. Acredito sim que o Chega esteja com 20, acredito que a AD está com 28, o que não acredito é que o PS tenha 31 de maneira nenhuma. Imagens da Torre, uma parte do Conselho de Ceia, apressem-se porque a neve dentro de dias acaba, tem aqui dezenas, centenas de imagens na minha página do Facebook, são brutais, fotografias brutais, e Montenegro admite finalmente que queria eleições. Prefiro 2 meses para clarificar
do que um ano para estragar o que está a ser feito. Se bem que eu não percebi muito bem o que é que tinha sido feito até agora, confesso que não percebi, mas ele lá pensará pela sua cabeça que fez alguma coisa. Só ele é que pensa isto, mais ninguém. Então, mas o que é importante nesta notícia é que ele finalmente disse a verdade. Portanto, anteriormente mentiu, porque ele disse sempre que não queria eleições nenhumas. Afinal de contas, vem agora dizer que sim. Vem agora admitir que sim, que afinal queria. Portanto, mais uma vez andou-nos a mentir este tempo todo. Nada que a gente não estivesse à espera, nada que nos surpreenda, nada que nos choque. Aqui temos o nível de pluviosidade ou das barragens, o nível das barragens de Albufeira, está praticamente tudo cheio, não é? E isso é uma oportunidade para eu dizer o que está aqui escrito. Os fanáticos das altercações psiquiátricas garantiram-nos em 2008 que em 2025 a Península Ibérica iria registrar milhões de vítimas por falta de água potável. E realmente tinham razão, como podem verificar, esta é a falta de água que existe em Portugal. E na Península Ibérica está melhor ainda do que em Portugal. O lucro da TAP cai quase 70% em 2024. Como se nós não soubéssemos que de cada vez que há uma injeção de milhares de milhões na TAP, no ano seguinte a coisa começa logo a fraquejar e passado 2 anos está a dar prejuízo, que é o que vai acontecer este ano. Estes são os números do ano passado, quando saírem os números deste ano, ou seja, 2 a 1 ano, vamos perceber que a TAP já dá prejuízo outra vez. Portanto, 3,4 mil milhões que Pedro Nuno Maserati enviou dos nossos impostos para a TAP só faz efeito durante um ano e meio, depois já não. Pergunto eu, lucro, mas qual lucro? A TAP só dá lucro no ano em que recebe as injeções de milhares de milhões. Desta vez foram os tais 3,4 mil milhões dos nossos impostos dados por Pedro Nuno Maserati. E no ano seguinte, no terceiro ano, volta sempre aos prejuízos. Leiam, estudem os profissionais da manipulação e da comunicação social. É verdade e tem acontecido sempre isso. Venham à Serra da Estrela, entrada norte, é por ceia, enquanto há neve, não esqueçam. Olha a minha gata a apoiar-me. Cá está mais fotografias da inauguração do Centro de Interpretação. Aqui está o vosso amigo, sempre presente na sua escolinha, que frequentou na segunda, terceira e quarta classe. A primeira ainda a fiz em Mangualde. Fotografias da neve, fotografias do Val do Rocinho, lindíssimas. Podem ver aqui na minha página de Facebook muitas fotografias muito bonitas e vídeos também. Lá está o lucro da TAP que encolheu quase 70%. Para o ano que vem já vai dar prejuízo. Não vale a pena comentar outra vez. E este foi o vídeo que eu ainda consegui fazer ontem, mas que me foi cortado, por assim dizer, tem baixa visibilidade, justamente porque eu falei nestas altercações psiquiátricas. E não posso falar, eu estou farto de saber que não posso falar, mas disto posso. Olha a beleza da Serra da Estrela. Disto eu posso falar. Das altercações psiquiátricas ou psicossomáticas, essas não posso falar, que eles cortam-me logo. Diz aqui o Capitão Iglo que a linguagem excessiva, não é? É criticável dos cartazes do Chega e ele pede respeito. Ora, ele pede respeito, mas reparem, são os corruptos que têm que deixar de o ser. Nós não temos culpa que eles tenham sido corruptos durante 50 anos. Não foram nem um, nem dois, nem três os corruptos ao longo de toda a democracia portuguesa. Foi uma casta inteira de corruptos que se abotoaram com milhões que roubaram ao Estado, não é roubar, desculpem, que desviaram do Estado. Eu não quero ser desrespeitoso, não roubaram, apenas desviaram para os seus bolsos. E fazendo isso, estão a fazer isso a todos nós, porque o Estado, o dinheiro do Estado, somos nós que o produzimos, somos nós que criamos a riqueza, somos nós, ao fim e ao cabo, que pagamos os nossos impostos para o Estado. O Estado não fabrica dinheiro em nenhuma rotativa. E foi durante 50 anos que isto aconteceu. E olhem, submarinos, helicópteros inúteis estão incluídos na corrupção. E o navio Mondego, que estava aqui aos bocados, também está incluído, porque os desgraçados foram obrigados a ir lá dentro e, por milagre, que aquilo não afundou, como mais tarde, logo a seguir, avariou e mostrou à sociedade que quem tinha razão eram os marinheiros e não era o Capitão Iglo. Portanto, se estivesse calado, fazia melhor figura. Aqui está o nosso comenteco, badameco. Linguagem do Chega é para um eleitorado que não ia votar e passou a ir votar. Isso é mau? Então era preferível que esse eleitorado continuasse abstencionista? Ó badameco, não é mau. Pois não, deixa eu comenteco, desculpe, é comenteco que eu queria dizer, não era badameco. Eu não queria dizer badameco, queria dizer comenteco, está bem? Jornaleco não posso, porque um jornaleco, por mais eco que seja, tem que ser
sempre minimamente imparcial, não é o caso. Era isto que o Chega e os seus deputados, a quem este Comenteco chamou bonecos das Caldas, devia ter feito. Recordem-se que este Badameco chamou ao Chega, os 50 deputados, os bonecos das Caldas. E agora diz que a linguagem do Chega, a nossa, é que é para uma eleitorado tal, que não ia votar e agora vai. Nós devíamos realmente ter... porque aqui embaixo diz que Anselmo Crespo, é o nome do Badameco, defende que quem se sente atingido na sua honra deve agir em conformidade. Diz o Comenteco. As declarações do comentador e jornalista da CNN, comentador e jornalista, estão a ver as duas coisas, é um 2 em 1, dá as notícias à maneira dele e comentas. Pois, então se quem se sente atingido deve agir em conformidade, era isso que nós devíamos ter feito, por isso é que eu faço aqui este comentário. Era isso que o Chega e os seus deputados, a quem este Comenteco chamou bonecos das Caldas, devíamos ter feito. Felizmente um dos nossos deputados foi lá entregar um boneco das Caldas bem avantajado, não sei que uso lhe terá dado o Comenteco. Diz este outro comentador, para Pedro Santos Guerreiro, o cartaz do Chega é admissível na discussão política, por mais repulsivo que seja. Oh, meu caro amigo, há tanta coisa repulsiva neste canal de televisão que você representa, nem queira saber o que de repulsivo vocês transmitem diariamente. Na SIC, o RAP, é o Ricardo Araújo Pereira, chamam de tudo aventura. E nunca vi nenhum jornaleco, comenteco, opineco ou outro badameco insurgir-se contra isso. Agora insurgem-se contra os cartazes, mas não se insurgem contra aqueles badamecos que passam a vida a difamar Ventura e o partido. Isso é que não se lembram, e dessa parte não se lembram. TAP, PSD e CDS consideram que Pedro Nuno Santos, não é, deve explicações ao país sobre o negócio com o Nilman. Mas isso foram só 50 milhões. O Nilman arrecadou 50 milhões dos nossos impostos. Mas a seguir foram mais 500 mil para a Alexandra e depois foram mais 3,4 mil milhões para a TAP, que a esta hora já não está a dar lucro nenhum, pelo contrário. Isto é o Paulo Núncio que diz estar exposta à total irresponsabilidade, incompetência, leviandade do então Ministro das Infraestruturas, que era o Pedro Nuno Maserati, e denuncia a falta de transparência da operação pela TAP. E eu digo, eu estou totalmente de acordo, só na TAP este amigo meteu 3,4 mil milhões dos nossos impostos, depois de ter dado mais 50 milhões ao tal Nilman e 500 mil à Alexandra por WhatsApp. Este faz o que quer e depois chama os outros de corruptos. Montenegro exalta-se durante a entrevista a Manuel Luís Goxa. Nunca tive nenhum ato de corrupção. Desafio quem quer que seja a dizer o contrário, diz o Montenegro. Mas não é ao Goxa, nem é ao Ricardo Araújo Pereira, nem à Cristina Ferreira que Montenegro tem que dar explicações. É ao povo português e ao Parlamento. E não é que ele se tenha esquecido desses dois pequenos detalhes. O povo português, também são só 10 ou 11 milhões de pessoas, e o Parlamento, que é simplesmente o órgão que representa o povo português. A esses é que ele se tem esquecido de dar explicações. Agora, ao Goxa dá. Qualquer dia vai dar ao Rápido, depois à Cristina Ferreira. Montenegro indica que Nuno Melo para debater com Bloco, Livre e PAN. Quer dizer que ele não quer debater com Bloco, Livre e PAN. Isto era campanha eleitoral. Bom, mas eu se bem conheço o descontrole de Nuno Melo, ele vai sair do estúdio algemado. Porque ele não tem mesmo tento nenhum na língua e diz o que lhe vem à cabeça. Aliás, há outro ministro do PSD que também é praticamente da mesma igualha. Meus caros, esta é uma máxima que eu e a minha gata seguimos. Ela mais do que eu até. Defenda o que é certo, mesmo que isso signifique estar sozinho. É o que eu tenho feito desde que me conheço, meus caros. E publicamente faço há mais de 40 anos, muito antes ainda dos blogs, escrevia nos jornais locais. E se nos anos 90 me sentia um pouco sozinho nesta luta, é verdade, a quem sei quando criticava o socialismo, olhavam para mim de lado, porque isto aqui era quase tudo socialista, a verdade é que cada vez me sinto mais acompanhado por milhares e milhares de pessoas que diariamente me ouvem e concordam comigo. Não tem que concordar todas comigo, e nem tem que concordar a maioria, concorda quem tiver que concordar. O que eu quero é chegar ao maior número possível de pessoas, porque em cada 10 a quem eu chego, uma grande parte acaba por concordar comigo, talvez 5 ou 6. E é isto, e nunca pactuar com gente que apenas quer subir na vida à custa da política. Já encontrei muitos, meus caros, consegui
pô-los todos de lado, consegui afastá-los todos dos órgãos de decisão, caso contrário isto era uma balbúrdia, e ainda esta semana fiz isso a mais um. Meus caros, isso é que eu nunca vou pactuar, com gente que se agarra ao partido para subir na vida. Isso, comigo, enquanto eu tiver esse poder de ser Presidente da Distrital de Viseu, isso não vai acontecer de certeza absoluta. Assalto violento em Leiria, casal e filha de 5 anos ameaçados e roubados em casa por um grupo armado. E eu digo assim, eu sou do tempo em que a SIC Notícias e a CNN criticavam as notícias sensacionalistas e notícias de crimes, que era a toda hora, da CMTV. Pois bem, ocultar a realidade passou a ser tão difícil como, digo eu aqui, continuar a pedir financiamentos aos governos e, sobretudo, à banca, não é? É muito difícil e por isso temos as empresas de comunicação social todas na falência ou para lá caminham. Então agora têm todas que imitar a CMTV, é o único formato que dá dinheiro. Aliás, a CMTV tem mais visualizações, tem mais, digamos, espectadores do que têm todos os outros canais por cabo somados. Não é cada um deles, é somados. Vendas da Tesla caem 47% em fevereiro na Europa, enquanto a venda dos elétricos subiu. E eu digo assim, a felicidade implícita nesta notícia. Até se percebe o sorriso do articulista ali a escrever esta notícia, ali por trás do monitor, todo contente. Bom, de certeza que ele não tem nenhum Tesla, mas também só não tem porque não quer. Este articulista não quer os Teslas nem dados. E aqui está a prova. O ódio contra o desgraçado do Musk só porque está do lado do Trump, não é? Ódio total a Trump e a Musk. É esta a campanha. Já foi 5 anos, quando o Trump foi pela primeira vez Presidente dos Estados Unidos, e agora está mais encarniçada do que nunca. De dia para dia surgem novas campanhas de boicote à marca multimilionária. Cá está outra notícia que eu fui buscar para dizer exatamente o mesmo, mas esta da CNN e a anterior era do Expresso. Portanto, é o que diz um, dizem todos. Isto é tudo igual, nem sei porque é que há tantos jornais, bastava haver um ou dois, porque todos os outros dizem o mesmo. Campanha descarada anti-Tesla. E se organizássemos também uma campanha deste género, anti-CNN, anti-Communist News Network? Era capaz de ser engraçado e este jornaleco está a escrever isto, que lhe mandam escrever isto, coitado, ele tem que levar comida para a família, realmente. Mas ele era capaz de não gostar se fizéssemos a mesma coisa relativamente à empresa onde ele trabalha, digo eu. E depois temos aqui o pináculo do humor em Portugal, do humor inteligente. Joana Marques esclarece a origem do processo movido pelos anjos. Ela vai ter que responder e os anjos estão-lhe a pedir mais de 1 milhão de euros de indemnização por um sketch humorístico que ela fez à pala deles. O que me tira o sono é ter de trabalhar todos os dias. Ora lá está. Ora lá está. Mas eu digo-lhe assim, Joana, pode-se trabalhar sem ridicularizar os outros. Sabia? Não sabia. Mas vai ficar a saber. Vai ficar a saber ela ao mesmo tempo que o RAP, que o Ricardo Araújo Pereira também vai saber isso muito brevemente, porque também tem processos em cima. É que não é preciso ser sabujo e meter outros na lama para se ganhar a vida e para ser humorista. Não é preciso. Ponha os olhos nos antigos humoristas portugueses, desde António Silva até Hermano José. Nunca precisaram de serem porcos com ninguém para terem graça e demonstrarem humor fino e inteligente. Mas para vocês, os sem talento, há o sem abrigo. Estes são os sem talento, só mesmo apocando os outros é que conseguem ter seguidores. Mas seguidores com um caráter igualmente duvidoso. Humoristas, escardófilos, protegidos por um sistema woke completamente podre. Isso seria impossível nos primeiros anos da democracia, e já nem falo nos anos da outra senhora, seria impossível fazer-se humor apoucando, ridicularizando pessoas
perfeitamente identificadas, pois o rap não faz outra coisa. Ricardo Araújo Pereira apouca, ofende, ridiculariza, põe, por exemplo, um político português como André Ventura, dos mais conhecidos, provavelmente até o mais conhecido, num corpo de uma ovelha, com uma cabeça como tem os carneiros, põe isto tudo numa televisão em prime time e não lhe acontece nada. Se fosse comigo acontecia, já vos posso garantir, mas não lhe aconteceu nada. Portanto, eles podem fazer isto com André Ventura, mas depois não podem aparecer num cartaz ao lado do outro quando se fala em corrupção. E esta senhora pode ridicularizar quem quiser. Pensa ela, só que os anjos não são parvos e agora vêm alegar que foram muito prejudicados na sua carreira, houve contratos que deixaram de ser assinados, houve concertos que foram cancelados, tudo por causa dos sketches desta senhora que só sabe fazer humor ridicularizando os outros. Felizmente, ninguém faz a mesma coisa ridicularizando a ela, o que seria demasiado fácil. Humberto Eco dizia: os jornais mentem, os historiadores mentem, a televisão hoje mente, e já foi há muitos anos. E Agostinho da Silva dizia: certa vez perguntaram-lhe: senhor professor, o que é mais importante, aprender matemática ou filosofia? Ao que ele respondeu: o mais importante é não ser estúpido. É essa a minha missão aqui nas redes sociais também. Notícias ao minuto: a dívida pública cai para 94,9% do PIB e atinge valor mais baixo desde 2009. Simplesmente, cá está, simplesmente, de ser em percentagem, a dívida, de ser em percentagem de um PIB que vai subindo naturalmente ano após ano, quanto mais não seja por causa da inflação, mesmo que a gente não produza nada a mais, só a inflação faz subir os preços. Se faz subir os preços, vai fazer subir os impostos que recaem sobre esses preços desses produtos e, portanto, o PIB naturalmente sobe, basta que haja inflação. Isso não é de ser a dívida em valor real e absoluto. Cá está mais um truque para enganar o povo. A dívida real pode continuar a subir também e tem subido. Confesso que ainda não vi este último estudo se ela continua a subir, embora menos, ou se está estagnada, ou se realmente até desceu. Duvido que tenha descido. Mas pode estar estagnada. Se ficar estagnada, se pagarmos naquele dia aquilo que devemos e vamos pedindo um empréstimo igual, que é assim que se faz em todas as câmaras municipais e no Estado também, paga-se uma dívida e pede-se um empréstimo no valor da dívida ou superior, o que é que acontece? A dívida não sobe muito e como o PIB vai subindo, o PIB está no denominador, acontece que em percentagem, neste rácio, parece que a dívida baixa, mas só baixa em percentagem, porque o dinheiro que se deve é sempre o mesmo ou cada vez mais. E por isso eu digo, a dívida não se paga em percentagens, meus caros. De percentagens de coisa nenhuma, nem de PIB, nem de nada, nem de número de pessoas, nem de população, nem nada. A dívida paga-se em dinheiro mesmo, em divisas. Dinheiro, ou dólares, ou euros, aí é que se paga. Com esse produto é que se paga a dívida. Não é com percentagem nenhuma. E dizia eu, pronto, ficamos por aqui neste vídeo e logo à tarde prometo que farei outro porque tenho a tarde disponível, pelo menos 1 ou 2 horas, é o suficiente para fazer mais um videozinho. Depois tenho que ir para a campanha e provavelmente irei para os lados de Vozela e São Pedro do Sul. Depois logo vos direi fazer o quê. Um grande abraço e até já, se Deus quiser.